Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Connosco está sempre tudo bem. E antes de vos mostrar a minha convidada de hoje, e que convidada, tenho já que vos dizer, tenho que falar um bocado, tenho orgulho de falar um bocado do Impulse Room. O que é o Impulse Room? É este estúdio que nos permite gravar este podcast a mim e a quem quiser. Por isso, se precisarem de luzes, câmara e ação, é com o Impulse Room que vocês podem contar. Estamos juntos com o Impulse Room e vamos embora. E agora, com vocês, eu tenho o orgulho de ter aqui comigo Saram Diniz. Muitas vezes eu tava com raiva de uma. Olha, eu tenho que vos dizer que eu estou cansado. Se eu não estou aqui a transpirar é porque o ar-condicionado teve ligado há bocado. Porque assim, conseguir um tempo com esta máquina não é uma coisa muito fácil. Mas, como a gente é persistente, a gente consegue, né? E é assim a vida. E aliás, isso é uma coisa que tu também levas para a tua vida, persistência. Com certeza. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu fico aqui, olha, eu estou rosado. As pessoas devem estar a ver aqui rosado. E só não mais envergonhado porque já te conheço há muitos anos. É verdade, é verdade. E era esse ponto que eu queria tocar. Aqui, o nosso host, né? O Garrucho, porque estamos no Garrucho Talks. O Eric foi meu colega de escola há quase mais de 15 anos, não? De 15 anos, na Escola Portuguesa de Luanda. Então a gente se conhece de lá, do calor, da banda, e hoje estamos aqui reunidos, longe da banda. É verdade, juntos e misturados, uma conversa boa. Isso é que é importante. E olha, eu fico radiante de ter convivido com uma estrela, que para mim tu és uma estrela, né? Já eras maravilhosamente bonita. E tenho orgulho de não dizer eu antes não falava com ela e agora falo porque é famosa. Não, eu tenho orgulho de dizer que sempre falei, nunca houve, e tu eras muito comprida na altura em relação a nós, né? Então isso sempre foi uma coisa que andávamos ali, só que tu tinhas um namorado antigamente que era baixo. Então o teu namorado mais baixo que tu fazia com que todas as pessoas já achassem possível estar ao teu lado e conviver, porque se ela namora um gajo mais baixo que ela, nós também baixinhos podemos estar aqui numa boa, porque nós sentíamos essa coisa assim um bocadinho, tu assim maior que nós. Intimidava um bocadinho. Intimidava. Olha, para já tu estás proibido de me deixar envergonhado. Tá bom, não toco mais na vida. Expressamente proibido. Mas, em relação a isso, o que eu tenho a dizer é que os homens não se medem aos palmos. Mas nada. E eu acho que é muito isso. Eu acho que a pessoa tem que ser segura de si, não é? Confiante e, a relação é sobre isso. É sobre caráter, é sobre personalidade, é sobre companhia ou companheirismo, parceria acima de tudo, né? E comunicação. Então, ser alto, ser baixo, mais velho, mais novo, confesso que no passado já fui um bocadinho mais preconceituosa, mas hoje em dia isso passa-me ao lado. E não sentes assim essa... Não só da altura, não só de beleza, porque és uma mulher linda também, que fique bem claro. Obrigada. Não é para deixar envergonhado, atenção, longe de mim. Mais do que já deixaste. Ele começou logo já a matar. Mas queria saber, tu não sentes que os homens hoje em dia, com o teu poder como mulher, com a tua beleza, com o teu estatuto, com o que tu conquistaste hoje em dia, não sentes que intimidas homens? Talvez sim. Já tive assim algumas situações que conferem, mas lá está, eu acho que é necessário a outra pessoa, né? Não olhar para a marca Saram Diniz, porque no fundo existe essa marca que foi criada ao longo dos anos, com agências não só em Angola como em Portugal e no exterior. Quando eu digo exterior, pronto, Estados Unidos, Londres, Brasil, Paris, mas tentar sim conhecer o outro lado, que é a pessoa, não é? Porque lá está, tal como toda a gente, eu tenho a sorte de não trabalhar num escritório, entrar às 7 da manhã e sair às 6 da tarde, e que sorte, mas tentar conhecer a essência da pessoa, não é? E para isso tem de haver disponibilidade, tem de haver tempo, porque já fui sim muito julgada pela profissão. Imagina, de
pá, das pessoas não perceberem ao certo o que é a Saram Diniz. Yeah. Mas existe a Saram. Não, eu concordo que depois de, sei lá, 10 minutos de conversa contigo, acredito que outros homens percam logo essa timidez ou esse medo, porque tu és uma pessoa super tranquila de falar e amorosa. Terra, achou, né? Tranquilíssimo. Só que o problema é a primeira impressão. Okay. E é aquilo que a gente vê, né? Tu chamas atenção, és uma mulher bonita, né? Chamas atenção, eu estava a pensar, a quantidade de homens que provavelmente não chegaram ao pé de ti porque a primeira impressão é intimidante. Ok. Yeah. Bem, eu nem falaria só de homens, eu acho que eu falaria também de mulheres, porque já aconteceu N vezes, do tipo, ela é arrogante ou ela é muito armada. Mas eu pergunto-me, já tiveste algum tempo, 5 minutos, 1 minuto de conversa comigo? Porque às vezes as pessoas também associam, né, como é que se diz? Experiências de outras pessoas, né, e levam isso com elas. Mas lá está. Eu dou aquilo que eu recebo. Eu sou naturalmente simpática, estou sempre a mostrar os dentes. Nem sei como é que até hoje já não tem uma campanha da Colgate. Já agora, Colgate. Estão a dormir. Mas eu acho que existem estereótipos, existem estigmas e não nos vamos esquecer que nós viemos de uma sociedade extremamente machista, não é? Em que supostamente só o homem é que trabalha e a mulher deve estar em casa a cuidar dos filhos. Mas eu, feliz ou infelizmente, mas eu acho que muito felizmente. E tu conheceste o meu pai até, talvez por ser um homem já com uma experiência enorme de vida, porque já naquela altura o meu padrasto era 25 anos mais velho que a minha mãe, não é? Já tinha vivido imenso, era um homem extremamente culto, trabalhador, engenheiro de construção civil e não só, e em parte eu acho que ele criou-me ou educou-me de uma forma que se calhar os pais educam os filhos homens, né? Os filhos rapazes, do género, tu tens de ser uma mulher independente, exatamente por aquilo que ele via na nossa sociedade. Então ele era um visionário, ele já via como é que as coisas iam acabar. Não, mas a minha mãe também sempre trabalhou. Eu lembro-me que a minha mãe começou a trabalhar provavelmente com 18, 20 anos. Foi quando a minha mãe entrou para a TAG, linhas aéreas da Angola. Nessa altura, a minha avó, que era enfermeira ou assistente de enfermagem no Hospital Maria Pia, deixa de trabalhar porque, pronto, era para cuidar de nós, era a nossa babá na altura, não é? Porque a minha mãe viajava, entretanto, mas sempre cresci a ver ambas personalidades, tanto masculina como feminina, a trabalharem. Exatamente. Estás a ver? Então é algo que eu trago, desde muito miúda. Não julgo quem tenha uma educação diferente, mas hoje, mais do que nunca, eu sinto que é necessário as mulheres também se chegarem à frente, percebes? E isso parte muito da educação. Sim, mesmo isso parte muito da educação que eu tive, percebes? Não, e essa característica que tens tu e têm algumas mulheres, de serem elas donas delas próprias e serem independentes... Lá está, mas isso não quer dizer que a gente não precise de um homem. Não, também porque não disse nada disso. Eu não sou feminista a esse ponto. Claro. Eu acho que cada um tem o seu papel na sociedade e principalmente em casa, na educação de um ser, não é? Porque tu precisas de uma referência masculina e feminina, com certeza. O pai não vai substituir a mãe e vice-versa. Nem a mãe vai substituir o pai. Então, eu acho que estes dois exemplos que eu tive ao longo da vida, de alguma forma, trouxeram-me para o lugar onde eu estou hoje. 70% daquilo que tu és hoje. Com certeza. 70%? É essa porcentagem que... Eu diria 80%. 80%? 20% foi conquista tua pelas tuas cabeças. 80% foi educação. É fixe, porque eu gosto de saber disso. Porquê? Porque há pessoas, no outro lado da moeda, há pessoas que infelizmente não têm uma mãe ou um pai, que uma das pessoas falta, né? E passam a ter só uma referência feminina ou passam a ter só uma referência masculina.
e mesmo assim essas pessoas às vezes tornam-se grandes pessoas e às vezes essa percentagem do que transportam da educação passa a ser 50% e depois outros 50% é aquilo que nós desenvolvemos com a nossa vida. No teu caso estás-lhe a chamar 80% porque tiveste essa sorte de ter duas pessoas e com uma índole fixe conseguisse colocar como tu és uma mulher hoje. Eu acho que a estrutura familiar, a base, de certa forma, vai acabar por definir o teu destino, ou o teu trajeto. Posso estar errada, lá está, eu estou a falar da minha experiência em particular, não posso falar pelos outros. Só queremos saber mesmo disso, né? de ti. Mas lá está, há coisas que tu não aprendes na escola, há coisas que tu não vais aprender em casa. Óbvio que os valores começam em casa, mas a vida em si, por si só, ensina-te coisas que tu só vais aprender mesmo no teu dia-a-dia com ela, exato, vivendo. E eu saí de casa, ou comecei a trabalhar muito cedo. Eu saio de Luanda com 18 anos, na altura, vou para o Reino Unido, para Leeds. Fico lá 3 anos. Na altura estava a tirar o curso de Gestão e Produção de Eventos na Leeds Metropolitan University e depois surge a oportunidade de ir para os Estados Unidos da América, para Nova Iorque. Foi o pulo. Mas para uma experiência de 6 meses, que eu acabo por ficar, entretanto, 6 anos. Trancamos a matrícula, claro, ela começou a fazer dinheiro, dizendo, isto aqui não é tão mau como parece. Afinal... Não, mas isso para te dizer o quê? Óbvio que há sempre vantagens e desvantagens, mas apesar de, logo ao início, os meus pais não me darem todo o apoio, porque, claro, tinham algum receio, para já que abandonasse a escola, ou a universidade, E a cultura angolana é um bocado longe de fazeres uma vida sendo modelo. Tipo, não entra na cabeça de nenhum pai, até a tua altura, porque tu foste quebrar barreiras, digamos exatamente, assim. porque antes de ti, quem é que havia assim muito famoso? Claro que havia aquelas Misses Angola há algum tempo que eram pessoas muito que apareciam aqui, que vinham fazer algumas coisas cá e havia essa visibilidade, mas a nível nacional de Angola tu foste a pioneira, se não... Não, calma. Não me ponhas em problemas, deixa-me já corrigir. Na altura, eu lembro-me que a maior referência de moda nacional que nós tínhamos em Angola era Karina Silva. Lembro-me. Karina Silva. E eu já tive desfiles com ela e a mulher, era um poder em passarela. Eu nunca vi nada igual. Juro-te. E não estou aqui a falar só por falar. Não. Ela, quando entrasse em passarela, era realmente um show, percebes? Desde tudo. Desde a performance, o andar, o corpo... A atitude, tudo. E nessa altura era a Karina Silva, sim. Obviamente que, lá está, para existir uma Karina Silva, existiu uma Neima Mingas antes, existiu provavelmente uma Karina Barbosa também, mas era aquela referência que a gente tinha a nível nacional. Eu quando digo pioneiro, realmente eu disse errado, mas em termos de gerações. Sim, da em minha termos geração, de gerações, exatamente. A Karina Silva é anterior à tua assim sucessiva. Neima Mingas é anterior da Karina Silva, né? E assim, normalmente não, em gerações tu foste a primeira. E é o que chamou mais a atenção de nós os jovens, né? Porque era a nossa geração, isso é que fazia, e a mim então, ela era minha amiga, porra! Olha que tá ali! Mas, para dizer o quê? Já se passaram 13 ou 14 anos e cada vez mais eu tenho essa certeza que Angola é um país rico, não só a nível de recursos naturais, mas a nível de talento e de beleza também. Aliás, temos uma Miss Universo angolana, né? Leila Lopes. Tu sabes com quem é que eu falei há 2 episódios atrás? Com quem? Com uma Miss Namibe, o sítio onde eu vivi muitos anos, em Angola, e ela tem Tati como referência. Uma rapariga que se chama Pamela Esteves. Pronto, ela chama-se Pamela Esteves, veio para cá para fazer um concurso de Miss Portugal Angola e ficou primeira dama, é segundo lugar, né? É isso. Primeira dama de honor. Sim, é tipo segundo lugar. Sim. Pronto. E eu tive com ela cá a falarmos um bocado sobre... Olha, um beijo, Pamela, e obrigada. E ela eu perguntei quais eram as referências dela e ela disse Saram. e eu disse, olha, se Deus quiser eu ando atrás da Saram, algum tempo ela há de estar cá. Logicamente que eu tenho consciência que faço parte de um grupo de pessoas privilegiadas que tiveram a oportunidade
de estudar numa escola privada com um ensino base ou um ensino secundário, né, mais elevado do que A nível de exigência. sim, do que as escolas nacionais. Mas isso para te dizer o quê? Talento, beleza, criatividade não falta em Angola. O que faltam, na verdade, são oportunidades. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem do governo, nem do sistema, mas a realidade é que, em parte, o facto de existir uma desigualdade enorme, eu até chamo uma disparidade, né, brutal, faz com que, de certa forma, tenha-se desenvolvido uma espécie de vírus, de doença do género. Se eu não estou bem, tu também não podes estar. Yeah. Ao contrário do que eu vejo com outros países africanos. Por exemplo, os cabo-verdianos são, para mim, dos povos mais unidos. Ok. Basta tu olhares para a música, desde Nelson de Freitas, os quatro, Donny Johnson, Johnny Ramos, aliás, que nós crescemos Sim, a ouvir, a ouvir, nas festas exatamente. e não só. E eles apoiam-se. Nós, parece que tu só és bom enquanto estás ali. Quando tu começas a ascender, já deixas de ser uma pessoa fixe. Yeah. Já passas a ser arrogante, já passas a ser A ter armado, mania. já passas a ter a mania. Então, enquanto jovem, é às vezes complicado gerir egos, gerir emoções. Se calhar, o ideal seria muitas vezes a pessoa não falar, não é? Mas lá está, tu estás a crescer, tu estás a moldar a tua personalidade e o teu caráter, apesar de tu teres uma base. Mas também é difícil tu gerires, né, os ataques, do tipo, Também estás a crescer, também estás a crescer. Exato, e não poderes Não tens defender. essa maturidade, enquanto estamos a crescer, não temos Exatamente. essa maturidade de entrar a 100 e sair a 200, aquilo que nos diziam. Exatamente. E hoje em dia, já com 32 anos, né? Eu sei Não que parece. não Não parece. Vamos agradecer a mamãe e o Novinha, papá essa novinha. e a melanina aos genes. Mas isso para te dizer o quê? Que às vezes é importante nós sabermos para onde é que queremos ir e bloquear tudo à volta, percebes? Porque o tempo que nós estamos a desperdiçar em responder, em ser defensivos ou Explicar o nosso lado. explicar o nosso Eu lado, tenho muito problema nisso, é explicar, porque não, tu parece que não estás estão a ser... simplesmente a desgastar energia e estás-te a desviar daquilo que é o teu objetivo. Yeah. Ou seja, tu estás só a perder tempo. Mas na minha cabeça a cena é, faz muita confusão que a pessoa veja em mim uma coisa que eu não sou. Quando eu percebo isso, eu tento que ela mude de ideias. Eu sei que às vezes Mas é só... tu sabes, mas lá está. Claro que eu percebo isso. Então eu passei por isso, eu vivi Yeah. isso na pele. Né? E lá está. Imagina, por ser a primeira, por ter sido a pioneira em muita coisa, desde o show da Victoria's Secret, capa de uma Vogue, por exemplo, coisas impensáveis naquela altura para alguém que tinha saído de Angola. E isso é outro fator que eu gostava de tocar aqui. Muitas vezes nós temos a tendência em querermos comparar-nos a outras pessoas, seja nos Estados Unidos da América, seja no Brasil, mas a verdade é que a nossa realidade é diferente. E Então, ponto, yeah. exato. Então, quem sai de Angola e consegue ascender fora já é um vencedor. Period. Não há conversa. Percebes? Em termos Porque de para a proporção, realidade em yeah. que nós crescemos, come on, nós temos 32 anos, temos provavelmente a mesma idade, diferença de meses, e continua a faltar luz e água na nossa terra. Yeah. Nem vou falar de internet, né? Porque há pessoas que nem conseguem ter dados móveis tipo, às 24 horas todas do dia. E se têm, gastam rios de dinheiro. Então não dá para comparar. Então quando tu vês um angolano, seja independentemente da província, mas que está fora e tem sucesso, tu deves olhar para ele como uma referência. E bem ou mal, o facto daquelas pessoas que foram pioneiras, que foram as primeiras, tu não tiveste um exemplo em que tu te pudesses guiar. Exatamente. Tu estavas a ser o exemplo, percebes? Então, e a bater ali com a cabeça. Exato, então os teus erros são exatamente para as gerações que se seguem não repetirem, percebes? Mas E sentes essa pressão? já senti mais. Hoje em dia estou em paz comigo mesma, estou muito mais leve, sei exatamente daquilo que eu sou capaz e sou uma pessoa completamente humilde quando não sei e gosto de aprender. E é ouvindo. Eu acho que quando nós somos mais novos,
E às vezes assim os mais velhos vão-nos dando assim um papo reto, né? Que é necessário de vez em Exato, quando. sempre. A gente fica sempre naquela, chato, ainda Ainda levas puxões de orelhas tu? agora, de vez em quando, a minha mãe acho que não vai parar nunca. Nunca, né? A minha também não. Não tem como. Acho que vamos ser sempre bebés para as Sim. mães, esquece. Não tem como. O que te fez já andar pelo mundo, seres modelo? Olha, vou-te dizer aqui que eu acho que não é segredo para ninguém. O meu sonho de vida, e desde menina, sempre foi ser atriz. Uhum. A moda veio meio com um furacão. Todo o sítio onde eu fosse, e isso também graças à profissão da minha mãe, que na altura era hospedeira, né? Uhum. Assistente de bordo, havia sempre alguém que ia atrás de nós a tentar fazer esse convite do género. Opá, a gente vê potencial nesta menina e acho que ela daria... Sempre chamaste muita para atenção, bom desde modelo. sempre. Pá, eu acho que a altura, o facto de ser magrinha, esguia, que para Angola não Não era é assim... bem visto, não é assim tão é bem tipo, visto. ai, estás tão magra, estás doente, estás bem, O passa meu avô alguma se olhasse coisa. para ti e ia dizer, oh, precisas de sopa, minha filha, precisas de sopinha. Precisas de comer. Mas lá está, não passava fome, entretanto, né? Mas lá está, eu acho que tinha que ser, Uhum. e chegou uma altura em que, pá, a oportunidade batia e rebatia tantas vezes à porta, que eu própria comecei a olhar para aquilo como, pá, se calhar esse é o caminho, estás a ver? muita Eu gente própria está a dizer comecei a isso, acreditar que talvez eu tivesse potencial para... Yeah. Opa, e assim aconteceu. Eu lembro-me que o meu primeiro desfile de moda eu fui ver a convite da minha cunhada, que na altura era maquilhadora profissional. Uhum. E no after party, né? Porque after the party comes the after party. Yeah, Na voz yeah. do Jay-Z. Exatamente. Vem a Karina Barbosa, que na altura era dona da Step Models, e faz-me um convite. Diz, olha, gostava muito de ter na agência, passa lá na segunda-feira para a gente conversar. tu disseste? Eu disse logo, olha, os meus pais Não não aceitam. vão deixar. É não, garantido. Ela disse, não, vem com os teus pais. Eita. E aí, eu Aí disse, gostaste. bem, não, porque imagina, Não, passou a ser mais credível. Estás a perceber? Nós, quando éramos putos, quando queríamos ir dormir na casa do amigo, o que é que fazíamos? Pedíamos ao amigo para vir também pedir connosco, não é? Exatamente. Ou então os pais do O amigo amigo tinham que faziam ligar ligar. para os nossos pais. Então a cena Quantas e dela quantas dizer, vezes? traz os teus pais, tu disseste, golo. Exatamente. Ela que fala já com os meus pais, eu estou on. Ora bem. E olha, e assim foi. Começou tudo Eu aí. lembro-me que em 2008 participei no Step Look, que era exatamente um concurso organizado pela Step Models, a Karina Barbosa e o Caiaia Júnior. Eu venci o concurso e lá está, o facto de eu ter dupla nacionalidade portuguesa também, foi uma mais-valia até mesmo para ser colocada nos outros mercados principais da moda. Porque não precisavas de visto Tudo tão através simples de quanto Luanda isso. mesmo. Sim, tudo através de Luanda. Porque a Karina também Tinha- tinha sido manequim cá em Portugal, então conhecia pessoas do ramo e foi tudo muito mais fácil. Eu lembro-me na altura, até quando eu fiz o desfile da VS, a mídia angolana ficou assim meio aborrecida porque saiu uma notícia na altura, o primeiro anjo português, né? Uhum. E pronto. Como é que é claro essa cena? que Tu sempre representas quem? Portugal e Angola? eu Angola, sou Portugal? angolana Uhum. e tenho nacionalidade Portuguesa. portuguesa. Certo. Se tu fores assistir ao primeiro desfile da Victoria's Secret, Uhum. quando eu apareço, a bandeira que está lá é a de Angola. Certo. Isso eu sei também. Porque Tu- foi lá onde eu nasci. Certo. Né? E tu representas mesmo Angola. Claro, é a minha naturalidade, então. Não, porque, por exemplo, noutras questões, eu tenho conhecimentos assim noutra coisa. Por exemplo, na luta, há alguns atletas, ou já vi alguns atletas, que mesmo sendo angolanos, e por muitas vezes não terem o suporte, não terem o apoio, não terem nada, gastaram as suas energias todas cá e foram, e cá é que lhes deram a mão, é que lhes deram tudo, e eles de repente estão num sítio bom e dizem, oi, eu sou angolano, mas estou a representar Portugal. Foi Portugal que me ajudou, não foi Angola. Mas eu sou angolano. Tipo, por isso é que eu estava-te a perguntar, representas Angola, ponto, eu percebo, Mas há uma razão de ser. diz-me. Politicagem. Então, se Angola não tem, se calhar, a estrutura montada ou bem feita para isso, e é Portugal que tem, tu vais representar Angola como? Se, por exemplo, em Angola não há. Tu tens que levar a bandeira de onde... Mas, por exemplo, há pessoas que mesmo estando cá,
de género, atletas de automobilismo. Tínhamos aquele nosso colega, o Luís Sá, lembras? Sim. O Luís Sá, apesar de estar no mundo de corridas, ele era patrocinado por empresas angolanas, então nada melhor do que representar Angola. Eu aí acho justo. Yeah. Agora, também acho justo, não disse que faria, pessoas que saem de Angola e lá não acontecia nada, chegam aqui nos primeiros 2 anos que até já estão a subir, ficam a dizer, pessoal, angolanos, eu estou a subir, não querem me ajudar? Não querem? Depois, quando alguém me pegar daqui de Portugal, eu vou representar Portugal, vocês estão-me a deixar ficar mal, eu preciso de comida, eu preciso de... Estás a ver? É mais ou menos nesse sentido. Lá está, por a falta de estrutura, não é? E tu nas tuas Não nos vamos caminhadas tiveste esquecer apoio que- de Angola? Eu não conto com o apoio do país. Uhum. Eu conto com o apoio da minha família e dos meus amigos e o meu próprio apoio. Eu tenho que ser a minha própria motivação, porque eu tenho as minhas referências. E as minhas referências não são só angolanas. Uhum. Tenho referências no Brasil, tenho referências nos Estados Unidos, tenho referências... A minha questão vai mais por... Claro, em termos de passarelas, tu atuas como modelo. Sim. Ou atuavas mais como modelo. Aí, se calhar, nem se toca muito na parte do representar. Mas imagina que estivesse num concurso de Miss, estás a ver? Do género. Se tu sempre fosses preparada, tentasses lá em Angola, do género, estás lá a tentar, não ganhas nada, ninguém te ajuda, ou és como aconteceu, e a Pamela falou sobre questões assim mais financeiras, que Angola era muito complicado, seres modelo, e aliás podemos passar por esse tema, ser modelo em Angola, como é que é, mas ela disse, olha, é muito complicado e o dinheiro que a gente ganha é muito pouco, não dá para nada, tudo é connosco, a alimentação é connosco, não temos um nutricionista, ela falou que não tem um Mas nutricionista. há uma razão de ser para tudo isso e nós sabemos muito bem qual é. O país esteve em guerra, certo? Claro que há coisas que não funcionam ainda e nem funcionavam há 10, 15 anos atrás, quando nós ainda lá estávamos. Mas é assim, eu não posso de todo não levar a minha bandeira comigo para onde eu vou, porque pá, é com aquilo que eu me identifico. Exatamente. Bem ou mal. Não, isso eu percebo. É de lá de onde eu venho. Aliás, as tuas características Então, que fizeram também chegar onde estás é de exatamente teres nascido lá, né? Por There seres you de go. lá, exatamente. Então imagina, não é que eu não goste de Portugal ou tenha algum problema com Portugal, até porque eu fui criada por um português algarvio, de Tavira, não é? Mas, se tu me perguntas, às vezes perguntam, mas tu identificas-te mais com Angola ou Portugal? Come on, isso não é pergunta. Não, isso, eu nem aceito isso, sim, percebes? isso não tem nada a ver. Porque, desde música, comida, a forma como a gente se expressa muitas vezes, o calor, a dança. Imagina, eu acho que é uma coisa muito mais além. Eu acho que é muito mais a nível de espiritualidade e energia do que qualquer outra coisa. Porque o passaporte, na verdade, é só um documento. Mas, eu não vou esquecer, as minhas raízes são dali. Eu fiz-te essa pergunta do que é que tu representas, só mesmo nessa tentativa de perceber e também para chegar à pergunta do... Tranquilo. E, aliás, não és a primeira pessoa que me faz essa pergunta, atenção. Porque Mas é assim, acontece em muita coisa e acho bem tu representares Angola. Claro que eu tenho influência dos dois países, não tem como. Até porque o meu pai biológico era do Cosa Norte, do Dondo, mas o pai dele, o meu avô paterno, era português, daqui. Né? Mas lá está, desde colonialismo, misturas, tipo eu guerra, também, né? Pessoas que foram, outras que ficaram, não tem como tu não teres influência dos dois países. Acabas por ter. Mas agora, onde eu vou, sou o quê? Sou angolana, porque é lá onde eu nasci. Acabou. Mas nada, period. O sonho era ser atriz. Pergunto teu, ser modelo tornou-se sonho? Acabou por... já... Não, à medida que... A partir do momento em que eu assumi o compromisso de ser manequim, claramente que eu queria fazer parte das melhores. Eu acho que é muito natural do ser humano. Eu sou uma pessoa... eu não diria extremamente competitiva, mas eu sou uma pessoa ambiciosa. E atenção, que não há nada de errado em ter ambição.
Ambição e ganância são coisas completamente diferentes. Ser ambicioso, eu acho que é tu ter sonhos, né? E eu considero uma pessoa extremamente sonhadora, e lutar para concretizá-los. Tão simples quanto isso. Não tem a ver com... obviamente que todos nós queremos estabilidade financeira, sim, porque sem dinheiro não se vive. Exatamente. A partir do momento em que tu respiras, tu precisas de dinheiro. Para comer, para vestir. E né? temos sorte de não nos cobrarem Para ter respirar. um teto. Né? Yeah. Então... Mas é muito por aí. E quando eu começo a trabalhar em moda, aliás, serviu também para elevar a minha própria autoestima. Porque lá está, nós viemos de Angola e o normal são as mulheres mais, né, voluptuosas, com mais carninha e tal. E de repente eu vejo-me num outro país... Que é valorizado aquilo que tu és. Exatamente. Que não sirvo só para o basquete. Exatamente. Estás a perceber? Era só então, isso. Imagina Agora toda aquela insegurança com os rapazes, de nas festas não seres convidada para dançar também porque és muito alta, ou porque és muito magra. Tudo aquilo começa a desaparecer. Eu provavelmente fui um desses que não te chamei para dançar porque eras muito alto. Porque de repente tu estás num meio em que todo mundo é alto, estás a perceber? Todo mundo é grande e algumas até maiores que tu, e tu ficas tipo, bem, afinal assim não sou tão alta, estás a ver? Mas sim, eu acho que são, lá está, são estigmas, são inseguranças, são preconceitos, e à medida que tu vais crescendo e ganhando alguma maturidade, isso desaparece. Porque no fundo, tu olhas, eu olho para um ser humano, claro que a primeira impressão conta, mas eu valorizo muito mais a tua personalidade e o teu caráter do que a tua beleza exterior. E depois então de pertencer no mundo da perfeição, né? Da moda, do Photoshop, em que tu não tens isto, não tens uma estria, não tens celulite, não tens uma variz ou whatever que seja, há pessoas muito bonitas exteriormente, mas depois o interior horrível. Tu tens assim uma surpresa bem desagradável, estás a ver? Então, mesmo que não dá para conviver quase. Não dá. Ai. Mas faz parte, é como tudo, não é? Queria agora passar aqui por uma parte. Eu fiz parte hoje de um bocado do teu dia. Provavelmente as pessoas nesta altura. Muito obrigada por teres aceito esse convite. E foi espetacular. Eu estava com medo que desistisse também. Não. Estava tudo pronto. Eu não desisti. Nem pensei nisso. Mentira, pensei sim. Eu disse, eu não sei, eu não tenho material para... Mas pronto, olha, correu tudo bem e eu fiz parte do teu dia. Mas foi já na parte que estavas-te a maquiar já e a fazer o cabelo, e para quem não sabe, a Saram hoje fez uma sessão fotográfica, né? Um ensaio, é assim que se diz, um ensaio. E eu aproveito para te perguntar, como é que é o dia da Saram? Eu fiz parte deste a partir das 15, mais ou menos, mas antes disso, como é que é o dia da Saram num dia de ensaio? Como é que é? É assim, varia muito do sítio em que a Saram está. Verdade seja dita. Estávamos em Lisboa, não é? Estavas-te a sentir em casa, tranquilo? Sim, sem muita pressão, apesar de existir sempre alguma pressão e tensão, né? A nível de horários. Mas eu acho que quando eu estou tanto em Portugal como em Angola, estou mais leve. Não sinto a mesma pressão que se calhar sentiria em Nova Iorque, por exemplo. Porque eu sei que lá é um mercado extremamente competitivo. Cada minuto, segundo conta, porque se há país que me ensinou que tempo é dinheiro, foi os Estados Unidos da América, com certeza. Tudo é ali, tipo, contado ao minuto, ou ao segundo. Mas aqui eu tenho, já tenho uma equipa montada, normalmente tento ao máximo trabalhar sempre com as mesmas pessoas. Já conheço também o método delas de trabalho, então a cena flui de forma mais leve, eu diria. E depois imagina, acabou a sessão, por acaso vieste para cá. Tu tens algum ritual, tipo, imagina, alguma coisa que tu comas especialmente no dia que fazes sessão, há coisa que tu não podes mesmo comer para não te trazer complicações, que tu já sabes que não podes fazer isto ou fazer aquilo? Não, tipo... olha, agora nos 30...
que eu já entendo também, pá, muito melhor o meu corpo e tal, porque quando tu estás nos 20, não se não só comia fora, porque até sair de Luanda era Comida parecia, né? Eu também não sei como é que era. Simplesmente eu cheguei aqui a Portugal e de repente a comida não aparecia na mesa, E é que tu tens que ir às compras, fazer as compras de casa, mas então o facto de viver fora, ou ter tido essa possibilidade, de alguma forma também faz-te crescer, faz-te ser mais dona de casa, mais mulher, porque tu não tens a mamãe nem o papá para te acordarem, tu não vais ter a senhora Dona Joaquina ou a Antónia para te fazerem o comer, seja pequeno almoço, almoço ou jantar. Então tu própria tens que criar uma dinâmica, né? E organizar-te a esse ponto do género. Então também não ganhas. Exatamente. Não, e perdes ali muito tempo do género. Pá, às vezes quando cozinhas já estás a contar para 2, 3 dias. Pões aquilo na geleira e vais tirando e é só ir aquecendo, né? Então existe essa gestão. As pessoas pensam que viver fora é só um mar de rosas. Nem sempre. Também comemos o pão que o diabo amassou. Também vemos as passas do Algarve. O problema é que algumas referências que muitas pessoas têm do que é viver fora são referências erradas. Não. Do género. As pessoas só veem o glamour, né? Exatamente, imagina, vem o Garrucho a sair uma vez à noite, vem o Garrucho a gravar um podcast, vem o Garrucho com um carro, podem pensar, é fácil, ele chega lá, tem um carro, mas não sabem o que aconteceu à noite, não sabem o que aconteceu para ter isso, para ter aquilo, né? Mais ou menos nesse sentido. E eu acho que, em parte, enquanto adolescente, uma das coisas também que que ia-me fazendo assim algum mal à alma era do tipo das minhas conquistas ou vitórias para os olhos de algumas pessoas, né, não terem o devido crédito. Tipo, ela já vem de uma família que é classe média, do tipo, ela não sofreu, não teve que fazer sacrifícios. A vida são mais sacrifícios do que outra coisa. E quem pensa o contrário, é muito inocente. O facto de eu ter tido a possibilidade de ter pais, sim, que tinham um bom emprego, que tinham possibilidades de me colocar numa boa escola, de eu viajar, etc, 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 não quer dizer que eu, Sanam, não tenha que ter feito também sacrifícios na minha vida, desde estar longe da família, desde, muitas vezes ter que ouvir que eu tinha que emagrecer, perder peso e eu olhar para o espelho e não gostar daquilo que estava a ver, teres que lidar com a tua aparência física, ouvir... Lá está, são coisas que tu vais ganhando alguma estaleca à medida que tu vais crescendo e ganhando maturidade. Para ficarmos nesse tema, e eu tinha mesmo essa pergunta aqui para isso, era que sacrifícios, né, incluindo esses que estavas agora a acabar de falar, que sacrifícios é que foram precisos tu fazeres para ganhares dinheiro como modelo? O que é que te custou seres a modelo ou seres a referência que és hoje? O que é que te custou a nível de, sei lá, de família, de faltar isto, faltar... A minha adolescência. Perdeste completamente. Com certeza. Enquanto vocês estavam todos aí a curtir a boia, a francesa, a grande, ir às festas e tal. Tipo, a vida normal de um adolescente, né? Eu estava a trabalhar. Eu, tive que me privar de estar com a minha família. Muitos aniversários que eu perdi. De primos, sobrinhos, Natal. Às vezes ter aquela janelinha de uma semana. Então, ok... vou uma semana, mas depois tens que voltar logo. Enfim, hoje pode parecer nada ou pode parecer leve. Há pessoas que vão dizer, mas há pessoas que passam fome. É verdade. Há sempre alguém numa situação pior. A pergunta que não quer calar é, valeu a pena? Vale a pena? Tu, com certeza. Hoje em dia farias exatamente, perderias outra vez a tua juventude. Estamos a falar que é dos 18 aos 25. Perdias outra vez Mas foi um perder mesmo, perder ou... É assim, eu não considero perder. Claro que eu perdi momentos, claro que se calhar na altura precisava de estar mais perto da minha mãe ou do meu pai, aqueles momentos em que tu precisas de colo, porque verdade seja dita, ser modelo não é fácil, tu és julgada constantemente pela tua aparência, todos os santos dias, então não tem como em algum momento da tua vida tu ires abaixo ou a tua autoestima ir para o ralo ou de tu perguntar se tu estás no ramo certo. Porque, não é o teu know-how. Como é que tu te sentes? Não é aquilo que tu sabes, não é o teu conhecimento, é simplesmente
o que Deus te deu e que tu não podes mudar. Tão simples quanto isso. Seres alta, seres magra, não seres magro o suficiente, não seres alta o suficiente, seres negra, né? Indo um bocadinho mais a fundo, racismo existe. Se calhar em Angola as pessoas não sentem tanto, e quando se falava na altura, mas agora estás a falar da porque em Angola maioritariamente somos todos, né, do mesmo tom, ou somos todos negros, mas lá fora não é assim. Eu assim, lá era pula, vai para a tua terra, aqui eu sou black, vai para a tua terra. Eu estou no avião até hoje, eu só fico lá, vou lá, volto, decidam-se. Então, opá, há muita coisa... Que te custou, mas valeu a pena. Vale sempre a pena, quando a alma não é pequena. Mas nada, tu tá cheio de provérbios. Mas sim, passas do Algarve. Eu acho que no fundo, o facto de eu ser uma referência para os meus sobrinhos, para os meus primos mais novos, porque não há pessoas, acho que tirando a minha mãe, né, que vibrem mais com as minhas conquistas do que eles. Eles até veem coisas que eu muitas das vezes nem vejo, seja em revista, seja online, e são eles que me enviam, são eles que partilham comigo. Tu perdes-te às vezes nas coisas que tu... Um bocadinho. Mas outra questão muito importante é saber apreciar aquilo que a vida te dá, é ser grato. Porque nós, infelizmente, eu acho que é realmente uma falha do ser humano, a gente só dá valor quando perde. Enquanto tu tiveres aquilo ali, é tipo, qualquer um pode ter. Não. Porque se qualquer um pudesse ter, Deus não teria posto no teu caminho. Eu não teria te posto à prova para chegares ali. Percebes? Então, é muito fácil, sim, tu, em algum momento da carreira, se calhar, viajares na maionese, porque, imagina uma miúda que saiu de Luanda, de repente estás a trabalhar fora, estás nos Estados Unidos, a ganhar rios de dinheiro, sim. Tens acesso a tudo porque és manequim, desde bons eventos, conhecer pessoas que tu cresceste a ver em televisão, em filmes de Hollywood, em videoclipes da MTV Base, ou... E tu mesmo, de repente, lá inserida. Estás a ver? Mas eu acho que lá está. Aí, sim, vem a tal importância da família, da tua base, puxarem dos teus outra valores. Vez, pôr os pés na terra. E quando tu errares, aquele puxão de orelha é muito necessário. Então aí eu te dizer que pai e mãe fazem toda a diferença. E olha, em termos de... Porque acho que lá está, não há coisa pior, eu ainda não sou mãe, sou suspeita para falar, mas tu já és pai. Eu acho que não há tarefa mais difícil na face da terra do que educar um filho. Eu acho que é muito simples. A tarefa é tão difícil porquê? Porque nós temos que criar um ser preparado para esta sociedade que nós já estamos inseridos, estás a ver? Então, e às vezes nem tu sabes se o que tu estás a ensinar é realmente o certo, estás a ver? Porque cada um vai ter a sua experiência. O importante era cada pai perceber que nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós tínhamos que ter na cabeça que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Eles não são nossos, são do mundo. O que nós temos que fazer é mostrar-lhes o que há, o que nós achamos que é certo e dizer-lhes que é o que nós achamos. Porque o veredito final deve ser deles quando eles tiverem a capacidade de. Até lá, eu acho que nós temos sim essa possibilidade e capacidade de os guiar consoante o que nós achamos correto. Mas nunca impondo sendo o exatamente certo. O pai acha que até agora tu não deves mexer no telefone. É o que eu acho até agora. Amanhã, se calhar, se me mostrarem outras coisas, eu posso mudar de ideias. Mas o pai acha que é o melhor para ti não mexeres no telefone até aos 6 anos. E a minha filha, até aos 6 anos, não vai ter telefone. Tipo, um exemplozito. É mais ou menos por aí. Para preparar para o mundo, não é? Para preparar para ela estar na minha mesa a jantar. Quando dizem, não podes mexer no telefone na mesa. Não é para nunca mexeres no telefone na mesa na tua casa. É para tu nunca mexeres no telefone na mesa na sociedade. Exato, quando estiveres fora. As nossas mães dizem sempre isso. Tira o cotovelo da mesa. Exato. Não é fala de boca cheia. Não é aqui em casa. O problema não é aqui em casa. É quando vai lá para fora. Tipo, é isso, estás a ver? É mais nesse sentido que eu acho que os pais deviam pensar na criação dos filhos. E agora, sabendo
o que tu já conquistaste no mundo, Victoria's Secret, Vogue, tipo, estas coisas todas, ainda há sonhos? Com certeza. Diz-me, eu estou curioso, porque imagina, todos os sonhos de pessoas que têm essa carreira são esses sonhos que tu já concretizaste. Diz-me mais coisas, assim, que eu diga, eita, não tinha pensado nisso. Eu acho que isso foi a etapa 1 Uhum. da minha história de vida. Foi moda. Foi fazer desfiles, foi fazer campanhas, dar corpo e voz a comerciais e pronto, coisas do género, né? Mas lá está, depois chega uma altura em que realmente aquilo que tu realmente queres para a tua vida parece que... Está ali a tentar sair, né? Tipo... Parece que estás-te a tornar já impaciente, tipo, mas quando é que aquilo vai acontecer? Quando é que aquilo vai acontecer? E lá está, o facto de ser uma pessoa sonhadora e ambiciosa nesse sentido faz com que tu comeces então a dar cartas para que o tal sonho de vida aconteça. Eu comecei a fazer cursos de representação, ainda estava nos Estados Unidos a trabalhar como manequim na altura. Sempre que fosse a uma entrevista e que me perguntassem, eu não tinha qualquer receio em dizer que esse era o meu sonho. E graças a isso surge um convite, ou surge a oportunidade de fazer um casting. Por lá está. Nada é dado. Claro. Pode ser a pessoa mais linda da face da Terra, mas nada te é dado. Tu tens que conquistar. E quando a oportunidade bate à porta, é agarrar como se fosse a última. Nada é dado, mas oportunidades acontecem. Com certeza. Há essa diferença, não é? Com certeza. Exatamente. Imagina, tu tens um teste, se tu te preparares, é teu mérito. corres o risco de acertar ou falhar, não é? Mas tu estás consciente de que deste o teu melhor ali, naquele momento. Até porque nós não somos os mesmos todos os dias e todo mundo tem problemas. Então é necessário também saber, né, abstrair de vez em quando um problema pessoal, familiar, o que for, quando tu estás em modo operante, né, para atingires aquilo que te é pedido naquela determinada altura. Então, dessa maneira que falaste, eu fiquei Olha, a ainda entender... quero fazer telenovelas, Pois, eu muitas, quero entendi fazer que... filmes, séries. Exatamente, eu estou a perceber Tenho projetos para Angola que eu gostaria muito de implementar. Já falei disso até uma vez no Twitter. Deu uma confusão. Sério? Tu não estás bem a ver. Sim. Imagina, eu adorava que as nossas escolas públicas também tivessem línguas estrangeiras. E já houve quem dissesse, mas tu queres implementar línguas estrangeiras em vez de implementar línguas nacionais. Dialetos nacionais. Exato. Eu não disse que não poderíamos, mas com base na minha experiência, viajando sim, meio mundo, lidando com pessoas de diferentes nacionalidades, a língua que eu mais uso é o inglês. Sempre foi. Não querendo dizer que os nossos dialetos ou as nossas línguas nacionais não possam ser implementadas. Poder podem, mas... Achas necessário também? Com certeza. Eu concordo. Com certeza. E aliás, há tanta coisa que eu gostaria de fazer pelas crianças angolanas, pelos jovens angolanos. Porque como eu referi antes, não é falta de talento, não é falta de querer, é falta de oportunidade. E sorte? Consideras Abençoada. a sorte? Consideras uma mulher com sorte ou abençoada? Eu considero uma mulher abençoada. E não achas que a sorte é uma Talvez uma percentagem? É consequência. Porque Eu imagina, acho que é tens a sorte, consequência. mas precisas estar preparada para agarrar essa sorte, não é? Exato. Então não é bem sorte. Existe um trabalho feito. Então existe é um trabalho oportunidade. árduo, sim. Tens é que estar preparada para agarrar oportunidades. Com certeza. E acreditares que é possível. Eu acho que tu tendo fé, És crente? só porque, assim, eu acredito em energias. Eu acredito sim que existe uma força, né? Pois só um Exterior. bocadinho mais, yeah. Desculpa. Não, Acredito em energias, acredito sim que existe uma força que não é física, Ok. né? Olha, E parece tu o tens Erika que a falar no mas episódio passado. Mas tu É tens de verdade. agarrar a isso. Não, é porque que eu disse assim, mesmo isso. O mundo, estamos sempre... Guerras não faltam. Yeah.
pobreza existe. Pobreza, quando eu digo pobreza, miséria. Pessoas a morrerem todos os dias. Pessoas acamadas. Se a pessoa mais debilitada consegue... Quantas e quantas vezes nós estamos em Luanda a passar de carro e tu vês moços... how do you say disabled? Com deficiências, tipo, Sim. completamente, tipo, o Sem- joelho Exato, com uma a engraxarem sapatos. Yeah. Se ele está ali todos os dias, de manhã cedo, ou a zungueira com a banheira na cabeça e o bebê às costas num pano, quem somos nós para reclamar? Exatamente. Não é? Então não é bem sorte. Existe sim uma força de vontade, um esforço físico e mental enorme da tua parte e tu acreditares que tu vais conseguir fazer. E se a tua mente te permite acreditar nisso, tu só tens que ir e fazer. E está preparado, E né? está preparado para isso. Exatamente. Prepara-te para a oportunidade, quando ela aparecer, pelo menos estás preparado para Estás agarrá-la. pronto. Porque o universo também só nos dá quando a gente está pronto. Exatamente. Enquanto não estivermos, ela bem que pode bater a porta N vezes e não não estás vai preparado para acontecer. isso. Vamos pôr isto aqui um bocadinho mais leve. Eu vou-te fazer umas perguntas assim rápidas. Tu respondes com uma das opções que eu te vou dar. É só para a gente conhecer assim um bocadinho melhor a Saram. Uhum. Praia ou piscina? Praia. Viagem de mochila ou hotel tudo incluído? Hotel tudo incluído. Eu gosto do conforto, atenção, um ar-condicionado, isso de tomar banho no rio e tal, é muito lindo, mas não. Eu vou pôr aqui uma tabela, é de fazer isso, produção. Vamos pôr aqui uma tabela com os convidados, o que é que já disseram em termos de praia, piscina. Isso é daquelas coisas que se calhar uma vez na vida, uma vez por ano, tipo um retiro espiritual ou uma aventura de que ok, vamos acampar e tal, só para tu teres a experiência. Não, quando mas eu digo de mochila... repetidamente não, é mesmo hotel, estadia, tudo pago, né? Vista, pequeno almoço, aqueles pequenos almoços que a gente só vê nas redes sociais, Exatamente. que dá para tirar uma boa fotografia, então não, Mas quem é que não nada, gosta? é isso mesmo. Tratamento de príncipe ou princesa, de vez em quando não faz mal a ninguém. Comidas tradicionais... Com certeza. Fuz de calulu. Deixa-me dizer outra Churrasco com batata frita. Calulu ou moamba de galinha? Calulu. Calulu De peixe. de peixe. Arroz ou massa? Arroz. Cidade ou interior? Futuramente interior. Presentemente... Cidade. Ainda não Por estou causa do- rica, ainda não estou por causa do milionária. teu Quando eu estiver trabalho. nesse estado, patamar, já. nesse patamar, eu vou querer calmaria e paz de espírito, com certeza. Carne ou peixe? Carne. Branca, atenção, não carne vermelha. Frio ou calor? Calor. O frio deprime. É? Um bocadinho, já. Amor ou ódio? Bruxo, ok? Claro que é amor. Isto é minha produção, essa merda não estava aqui. Oh, produção, porra! Essas perguntas não estavam aqui. Amor, sempre. O amor vence, o amor salva. Amor ou moda? Amor. Se tivesses que... Amor. Ok. O amor tem que estar na moda. Gostei. Aliás, o meu primo, o Emerson, que tu conheces muito bem, Ei, grande o Padinha, imerso. tem um Padinha. som que é faz o bem virar moda. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, se nós deixarmos todos só de reclamar, fulano não está a fazer cicrano, beltrano. Não, se cada um de nós fizer um bocadinho, acredita que o mundo vai ser um lugar bem melhor. Porque nessa fase, nós já estamos nos 30. Nós também já fomos adolescentes, já estivemos nos 15, né? Daqui a dias tu já és, mas eu ainda não. Daqui a dias vamos ser pais, avós. Então, tudo o que a gente fizer agora há de ter consequência para os nossos filhos e para os nossos netos. Então nós temos, se ainda não abrimos, devemos realmente abrir a O pestana mais rapidamente possível. o mais rapidamente possível. Olha, e em termos de perguntas é isto. Ok. Estás safa. Já passaste e o pessoal já conhece melhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Senhor! Não, foi tranquilo. Nada que eu não ficasse... Hã? Como é possível? Não. Já tive pessoas de Angola a dizer que preferiam o frio e eu fiquei... Não acredito nisso. Pronto.
Passando agora um bocado pela atualidade, eu queria mesmo que tu falasse um bocado sobre esta questão, que é, tu és podemos até chamar velha guarda, tempo de passarela mesmo, modelo, manequim, etc. Entretanto, a indústria está a mudar, mudou. Nem diria que está a mudar, porque já mudou. Já mudou. Qual é o teu posicionamento? Como é que tu conseguiste fazer esse acompanhamento e depois dentro desta nova indústria, quero saber prós e contras. Sentiste essa mudança? Tu estiveste nela, né? Aliás, vê-se, passaste muito para o digital também. Como é que foi isso? Sentiste mesmo e tiveste que ir rápido, senão acordavas no prato de alguém? Não, eu acho que cada um tem o seu tempo. Demoraste ainda um bocadinho. E não devemos comparar o nosso percurso com de ninguém. Como uma tropa de bochecha diz, processo. Temos que dar tempo ao processo. Cada um tem o seu processo. Exatamente. Acredita no processo. Porque nós acreditamos. Esse é outro som do Sari, com Yuri da Cunha. Mas eu acho que passa muito por aí. Por exemplo, eu venho do tempo em que a referência era Naomi Campbell, Claudia Schiffer, se calhar Tyra Banks também. Quando começamos a ter bloggers, youtubers, tiktokers também como, eu diria, competição, não é? Com uma expressão gigantesca. Claro que tu pões a mão na cabeça e vais-te perguntar, ixi, e agora? E agora? Mas lá está. O meu pai, que tu conheceste muito bem, já tinha previsto isso há 10 anos atrás. Eu disse no início, ele é visionário. Ele sempre me disse, tal como um atleta, carreira de manequim é efêmera. E tu tens que estar preparada para o que vem a seguir. Sempre. Um passo à frente. E é exatamente, ou foi exatamente aquilo que eu fiz. Porque imagina, bem ou mal, o digital, claro que tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Não são só coisas boas. Também tem coisas negativas. Mas é tu saberes de onde é que tu vens e para onde é que tu queres ir. Não esquecer de onde é que tu vens principalmente. Então, quando se dá esse misto agora, pá, não adianta tu desculpa, não adianta tu bateres de frente, mas agora fulano, cicrana, está a tirar o meu lugar. Não, ninguém está a tirar o lugar de ninguém porque há lugar para todos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Se tu fores bom naquilo que fazes, tu vais ter lugar para ti garantidamente. Agora, não podes ficar na tua zona de conforto. Mas também, eu particularmente, não me permito sair muito daquilo que não vai de acordo com a minha personalidade. Do género, claro que eu adoro ouvir música, claro que eu adoro, até memes às vezes, não é? Vais postar um meme ou outro, mas o que eu quero dizer com isso é, galinha não segue pato. Não seguir a bala do outro porque o outro está a fazer e aquilo está a dar sucesso porque postou um vídeo, vou usar a expressão, meio estúpido e as pessoas acharam graça e viralizou. Vou fazer também. Exato, não. Porquê? Continua na tua cena. Tens necessidade de... O que é que tu vieste aqui fazer? O que é que tu queres passar ao teu público? Eu acho que é importante essa pausa, né? Porque muitas vezes nós estamos sempre no corre, do tipo achar que estamos atrasados ou que o nosso tempo está a passar. Não, as coisas acontecem quando têm que acontecer e tu tens de ter um plano. Tão simples quanto isso. Yeah. Tens de ter uma estratégia, porque sem plano são só ideias. Manado. Agora, se tu fizeres bem o teu estudo, para onde é que tu queres ir? Ok, não sou bom nisto, mas tenho que trabalhar nessas ferramentas. Eu não sei tudo, nós não sabemos tudo. Estamos sempre a aprender, dia após dia. E naquilo em que tu não fores bom, mas achares que, ok, se calhar é isso que eu quero, então tu tens que estudar. Tu tens que olhar para pessoas que já chegaram lá e essas pessoas devem ser as tuas referências. Escolher bem referências. Exatamente. E acho que bem ou mal, não me queixo da fase em que estou. Mas é uma fase mais digital agora. Não diria tanto, porque há coisas aí a saírem que a gente ainda não pode revelar, mas o meu futuro é televisão, com certeza. É o que eu quero ser. Exato. Eu quero ser uma atriz
de sucesso, porque em parte o ator o que é que faz? Ele retrata os problemas ou aquilo que a gente vive na vida real, não é? É essa a intenção. Então, é isso que eu quero para a minha vida. Ser artista. Eu acho que sempre foi, né? Não digo que não possa vir a fazer teatro, claro que sim, adorava, mas também requer muita preparação, porque ao contrário da televisão, que a gente decora o texto e está ali, corta, não saiu bem, agora repete. Em teatro não. Aquilo é logo. Falhou tal fala, é improviso, direto. Então eu ia-te perguntar, então, como é que está a questão aqui mais, ia-te fazer perguntas de género, onde é que tu achas que ganhas mais? No digital, hoje em dia, sem ainda ir para a parte de artista, né? de atriz. Olha, eu vou-te ser muito sincera, desde o Covid que eu acalmei. Porque eu senti que durante muito tempo, principalmente o tempo que eu estive a viver cá em Lisboa, na altura em que estava a fazer, depois da novela Alma e Coração, quando fiz a série O Clube, eu senti que eu tive muito tempo só a entreter o meu público de Instagram. Ok. Certo. E há um momento em que há um clique. Ok, tu estás aqui a entreter, tu estás a ter likes, partilhas e comentários e tal, mas eu senti ao mesmo tempo que eu não estava a fazer nada, que eu não estava a evoluir de forma nenhuma. Percebes? Tu podes ter muitos likes, 10 mil, 11 mil, 15 mil, mas se não for aquilo que tu queres transmitir, efetivamente não... Exatamente, não estás a fazer nada, estás a perder tempo, estás só ali a tentar tapar o sol com a peneira, de tipo, não está nada a acontecer, então vou só impingir aqui isso para as pessoas acharem que, pronto, que eu estou a fazer alguma coisa. Daí veio o Covid, todo mundo pôs a mão na cabeça, né? Precisamos de um plano B, C e D, porque só o A não basta. Exato. E tu começas a ter outra percepção, até porque tu estás a crescer, tu já não és uma menina. Então, tudo aquilo que tu postas, tudo aquilo que tu dizes, não são só os teus parentes que vão ver. Nesses 500 mil de seguidores que tu tens, tu também tens profissionais de todo o mundo que estão a ver. E tu és referência, tens que perceber disso. Tu podes influenciar alguém a tomar um caminho, tu passas a ser influente. Ora bem. Ora bem. Eu acho que quando a gente chega a esse... As pessoas... Tudo tem consequências, todas as nossas escolhas, mas, bem ou mal, na verdade por ter eu sinto que algumas pessoas não têm noção da influência que elas têm nas outras pessoas. Pessoas com bastantes seguidores, milhões às vezes, que infelizmente mostram aquilo que rende e não aquilo que querem ser, como ser vista. Por isso é que depois de algum tempo da ascendência há aquele quebrar, porque ela sem querer falou aquilo que lhe vinha à cabeça e aquilo é muito mal visto por todos, ou pela ação. E eu acho que muita gente não tem noção, e eu acho que tu tens noção disso e é fixe, o cuidado que tu tens com a tua rede, de mostrares o teu público por onde andas, como fazes as coisas, que fazes bem, outras vezes nem fazes tão bem e reconheces o mal que fizeste, e nesse sentido eu tenho às vezes algum medo da potencialidade que as pessoas têm de influenciar pessoas e elas nem sabem, estás a ver? E eu acho que teres esse cuidado, e percebeste isso quando estavas agora a dizer, estavas a fazer posts, né? A fazer interações com o teu público-alvo, mas para entreter. Para entreter, não era na verdade aquilo mesmo que tu querias mostrar de ti? É assim, na altura tu não te apercebes, porque tu estás a viajar na maionese, né? Mas lógico que há consequências. Então se tu estás a ver que as coisas não estão a ir na direção em que tu queres que aconteçam, alguma coisa em ti tem que mudar. E lá está. É necessário errar para acertar. Mas quando tu cometes um erro, não justifiques. Assume o erro. Que eu acho que nós temos bué problemas em assumir que erramos. Todo mundo quer ser o perfeito. Todo mundo quer ser visto como aquela pessoa que não erra. Mas, infelizmente, para a gente aprender, a gente tem que errar. E é necessário, sim, existir essa humildade em ti mesmo e reconhecer, dei um tiro no pé,
Estás a ver? Pá, não é esse o caminho, não é isso. E às vezes nos justificarmos muito, até enrolamos ainda mais. Mais vale só dizer, pessoal, eu errei mesmo, estava errado, está fixe. E seguis a tua vida, porque assim, bocas vão haver sempre, opiniões alheias vão ter sempre, mas mais uma vez, eu acho que tu mais do que ninguém, e nesse aspecto o meu pai faz-me muita, mas muita falta, porque era o meu conselheiro, era uma pessoa que já tinha, pá, alguma experiência de vida, né? E como eu te disse, houve coisas que ele já tinha visto lá atrás e que realmente aconteceram. Yeah. Não só coisas boas, as negativas também. Estás a Mas ver? essas são importantes. E de repente tu paras para pensar e dizes, pô, o Eurico já me tinha dito isso. Preparar-te para coisas negativas eu acho muito mais importante do que preparar-te para coisas maravilhosas. Claro porque para o mal ninguém te prepara, muitas vezes. Uma coisa é fácil preparar o pessoal, tu quando seres rico vou-te preparar para isto, vais ter que pensar assim, desta maneira. Agora, preparar para ser pobre. É assim, rica eu já sou de espírito. Não há nada, é isso mesmo. Mas sim, eu acho que, é assim, tudo aquilo que eu passei de menos bom, e este ano foi a prova viva de que não é como começa, é como termina. Estás a ver? Porque até o ano acabar, temos que 3 meses? 2? 2. Ainda há muita coisa, pá! Tu falas a dizer, estiveste no meu podcast, não me disseste! Mas tipo, ainda não dá, Não ainda faz não mal, posso. não faz mal, Estás a ver? não faz mal. Mas isso para te dizer o quê? Todos os momentos mais baixos da vida, da carreira, foram exatamente aqueles momentos em que foi necessário uma mudança da minha parte. E eu tive que ter essa reflexão, né? Esse momento de introspeção do tipo, bro, não estás a fazer a coisa certa. Isso é que te faz crescer também, né? Isso faz parte do teu crescimento. Tu própria, da tua mais do evolução. que ninguém, tens que acordar e despertar. E olhar para a tua história de vida. Isso é quando estás um bocado cómoda no que estás a fazer. É mais ou menos aí, né? Yeah. Quando tu estás na tua zona de conforto. Daí as coisas não acontecerem. Daí as coisas Ficas se tipo repetirem. ali. There you go. Yeah. Daí as coisas irem se repetindo porque tu estás realmente na tua zona de conforto. Yeah. Então, foi necessário sim, ou é necessário às vezes sim, a gente cair para a gente poder levantar e não repetir os mesmos erros. Ter outra forma, ter outra perspectiva, ter outra visão. Porque a mudança é que nos faz crescer e evoluir. Então, hoje estou bem, estou feliz, estou alegre, estou orgulhosa do meu percurso, que era uma coisa que antigamente eu não conseguia dizer de boca cheia, porque eu sentia mal, estás a ver? Eu sentia mal pelo que as pessoas pudessem pensar, pelo que as pessoas... mas a verdade é que... Sentias-te mal pelas tuas vitórias? Yes, porque Como? eu acho que foram sempre colocadas... ela só fez isso por à causa prova, disso. exato. Ou porque, era o que eu te estava a dizer, posso não ter passado pelos mesmos sacrifícios que os outros, posso não ter passado fome, mas perdi outras coisas, estás a ver? Mas lá está, isso também não interessa para nada. Vamos a falar de coisas boas e positivas, só que, porque também não estou aqui para me vitimizar, atenção, a cena é necessário sim tu teres uma queda, e uma queda profunda, para algo em ti mudar. E tu aí te tornares na super heroína que tu viste na Marvel, estás a ver? Seja a Storm, seja o Wolverine. Tu sabes se calhar a minha produção pode explicar isso melhor, ou então dizer só se eu estou certo ou errado. Isso faz muito lembrar como os nossos ossos funcionam quando nós estamos a treinar muito kickbox. Que é, nós para termos uma canela muito forte, que consegue bater noutra canela, o que é que acontece? A canela parte-se fragmentos muito pequenos e eles calcificam. E toda a parte que vai partindo, tipo ao longo da canela toda, são pequenos fragmentos que vai partindo do osso, que depois vão calcificando e vão tornar-te muito mais forte. Quer dizer que o cálcio e o osso, por causa de teres partido um bocadinho, ficou sempre ali melhor. Por isso é que temos aquelas expressões às vezes, foste operado ao calcanhar de Aquiles. Desse calcanhar de Aquiles tu nunca mais vais te queixar. Porquê? Porque eles endireitaram aquilo ficou muito mais forte. Eu acho que com todas as nossas quedas e todos os nossos
as idas abaixo é que nos fazem crescer como pessoas e como fortalecer, profissionais. exatamente. E eu não sei, eu acho que eu tenho muita influência da Disney, meu. É? Yeah, mas até mais... Faz lembrar a princesa do coisa. A do... Mas nem é tanto pelas princesas, pelo contrário. Não? É mais pelos personagens masculinos. Desde o Rei Leão, tipo o Simba que perde o pai quando Yeah. é pequenino e depois tem que voltar, né? Para coisa Para o do reino, trono. Yeah. exatamente. Ou seja, a Disney, quem teve a oportunidade de ver desenhos animados, porque nem toda a criança, infelizmente, teve essa oportunidade, mas eles próprios já nos mostram desde crianças que nós vamos ter sempre obstáculos. Yeah. E nós temos que ultrapassá-los para atingir aquele fim. O Hércules, por exemplo, a Mulan, Yeah, né? a Mulan. que de repente vai para a guerra, mas Faz-se de homem faz-se de para homem poder- porque o pai já estava debilitado e ela não queria perder o pai. Então, todas essas histórias, né, acabam por, de alguma forma, também te moldar, do género, pá, ok, o meu pai não está aqui, mas, né, Ele deixou-me isto. e eu gostava que ele se sentisse orgulhoso. Eu gostava que, independentemente de onde ele estiver, que ele possa estar com, pá, de cabeça erguida, estás a ver? Yeah. Isso é fixe. É isso mesmo. Falemos de coisas muito melhores. Melhores não, que isso é maravilhoso. Mas conta-me, qual foi o prémio na tua carreira que mais te marcou? Uma coisa que tu tenhas assim em casa ou que tu digas, não, fogo, isto foi suado. O que é que tens de prémios? Tem alguns já. Yeah, não tão recentes, mas tem alguns, assim. Mas era o que eu estava a dizer, naquela altura, nos meus 20 e poucos, eu achava que... eu nunca estava satisfeita, essa é a verdade. Eu achava que podia fazer sempre mais. Eu achava que devia, assim, estar a fazer mais. Então, eu nunca, ou quase que nunca, tive um momento, assim, de celebrar... Uma conquista, tipo, ei, cheguei aqui, puf, já está. Yeah, eu acho que, se calhar, o meu Globo de Ouro, Uhum. por ter sido, um reconhecimento fora do meu país, né, fora de Angola, e, numa idade até um bocadinho cedo, eu devia ter os meus 21 ou 22 anos, quando recebi o Globo de Ouro naquela altura, isso sim, para mim foi dos maiores reconhecimentos, principalmente sabendo que nem todo africano negro Tem essa tem oportunidade. essa oportunidade. Bro, não sei. Mas foi fixe. Conseguiste, hein? Conseguiste. Não, Yeah. mas isso é importante. Porquê? Porque também tu ficas a pensar. Tu quando levantas um prémio desses, tu quando levantas um prémio tipo Globos, é do género. Não é só tu que estás-te a representar. Estás-te a representar... Exato. Estás a representar muita Porque gente. a verdade é que nós já sofremos bué, estás Yeah. a ver? Imagina, a minha avó era analfabeta, Uhum. não sabia ler, não sabia escrever, mas sempre trabalhou, percebes? Yeah. Então, tipo, eu não tenho como não ir à luta. Eu não posso ficar em casa de braços cruzados. Tipo, eu hoje tenho sobrinhos. Eu vou acompanhar os jogos deles de basquete. E lá está, tipo, às vezes a gente olha para trás e tal. Produção, arranjem um papel. Tive a oportunidade de assistir a alguns treinos de basquete Uhum. dos meus sobrinhos. E para te dizer que, por exemplo, não é só no basquete, eles são crianças super inteligentes, extremamente competitivas. Quem me dera a mim, já na idade deles, ter Ter já essa garra, estás a Yeah. ver? Porque os meus sobrinhos, uma tem 12, o outro tem 10, eles estão sempre no top 3 em tudo. Nas notas, se não estão em primeiro lugar, estão em segundo. Yeah. Eu só queria era passar de ano. Uhum, Eu não queria ser a melhor da turma. Essa que é a Yeah, verdade. yeah. E eles já têm essa noção do tipo, não, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que dar o meu melhor.
No basquete, a mesma coisa. E o desporto, eu acho que acaba por nos dar também essa estaleca de disciplina, de compromisso, de responsabilidade, de trabalho de equipa, percebes? Então, são coisas que, feliz ou infelizmente, alguns de nós, se calhar por termos, né, crescido num país com toda essa coisa que a gente já sabe, né? Exato, não tivemos a ferro e fogo a fundo desde sempre, mas a geração a seguir já está há 10 anos-luz de nós naquela altura, percebes? Por causa dessa também abertura. Já tem mais acesso ao mundo digital, desde bebê que já tem iPad. Mas isso é porque nós, antigamente, a nossa visão era um bocado assim, né? Nós tínhamos o nosso mundinho, nós não tínhamos um TikTok, que ouvíamos um outro miúdo com a nossa idade, de 15 anos, na escola portuguesa, que sabia, tipo, os países todos. Se nós levássemos tarefa de miúdos como nós, do outro lado do mundo, os brasileiros, os não sei o quê, se levássemos tarefa desde sempre, como os nossos sobrinhos agora estão a levar, eles já conseguem perceber que o mundo não é só ser melhor do que o teu colega de lado, o mundo é ser melhor do que o gajo em Portugal, o gajo no Brasil, tipo, já não chega seres melhor aqui do teu bairro. Exatamente. Não chega. E eu acho que é um bocado por aí. Por isso é que muitas vezes, e temos vantagens e desvantagens, os mais novos já sabem muita coisa e estão prontos para muito mais. E aprendemos com eles todos sempre, os dias, sempre. Acredita. Às vezes que eles fazem perguntas que eu fico, mas como é que é possível? Tu tens 12 anos, nem 15 tens, ou 14, estás a ver? Então só para termos uma noção de como é que a cabeça deles já funciona com tão pouca idade. Mas é bonito de ver, então definitivamente acaba também por ser a minha motivação e a minha força vir daí. Olha, a título de curiosidade, qual foi a pessoa, colaboração, passagem de modelos, qualquer ocasião que tu tenhas sido notada por essa pessoa, que tu tenhas ficado, eu não acredito que ele notou, eu não acredito, ou tipo, imagina uma participação num videoclipe de alguém que seja teu... Nelson Freitas. Eu ia chegar até aqui, como foi gravar com Nelson Freitas? Saiu há, acho que 2 semanas, não tenho erro, 15 dias, né? Quer dizer, não sei, até esse episódio ser lançado já vai ser um bocadinho mais tempo, mas nós somos a prova viva do sucesso desse artista. Exatamente. Nós tínhamos 15 anos ou 14, desde festas de fim de ano letivo na escola, festas de aniversário, contribuições que cada um levava um pouquinho de tudo, se o fosse Halloween, comida, lembras do Halloween, a gente fazia aquelas festas. Então, imagina, de repente, alguém que eu comprava na altura, porque a gente só tinha acesso à televisão, né? Internet, esquece, não havia, ou Facebook, ou Instagrams, nada disso. A gente comprar CDs piratas, né, da rua, pôr no rádio em casa e ouvir, ou nas festas, e de repente eu tive o privilégio de participar num videoclipe com um dos GOATs. Eu ouvi esse som hoje da manhã. Imagina, como é que era? Que não é só de Cabo Verde, atenção. Sim. É da lusofonia. Exatamente. Então, para mim, foi uma honra enorme. E, mais uma vez, falamos aqui que as redes sociais têm as suas vantagens e desvantagens. Porquê? Por causa dos números. Imagina, ele é, com certeza absoluta, um ícone da música. Pode não ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores, não interessa. A realidade é que hoje nós temos 30 e ele faz sucesso até hoje, há quase 20 e tal anos, sem redes sociais e na era já das redes sociais, na era digital. Conseguiu exatamente manter, né, o nome, a qualidade da música, qualidade de vídeo, nem vou falar, acho que só melhorou entretanto, né, obviamente. Mas só para nós termos noção do percurso das pessoas que muitas vezes passam-nos ao lado. Da mesma forma que existem atores que durante anos e anos
e de repente tu só ouves falar ou aquele boom acontece aos 50, não é? Aqueles que estavam presos antes de saíram da cadeia e depois é que se tornaram grandes atores e muita gente assim. Isso são mais os rappers, não? Não, olha, Na o América. gajo que faz o Tony Stark. Oh, yeah. Ele teve you're preso. right, exato. Yeah. Mas sim. Olha, para não Sim, ficarmos não ponhas a chorar Não, mais, isso por já amor passou. de Deus. Já passou. Vamos só pôr assim aqui para a gente ir para a reta final. Aliás, para a gente encerrar com chave de ouro, sem mais coisas tristes, eu gostava que tu deixasses uma mensagem para todas as pessoas que tu consegues te ver, né? Aquela criança, aquele jovem que está a começar agora, não só na tua área, como atriz, ator, tipo, qualquer tipo de carreira que exija muito aquilo que exigiu de ti, estar longe dos pais, estar longe, perder um bocado da nossa infância, da nossa juventude. Que mensagens é que tu tens para essas pessoas? Trabalhem muito, porque a vida passa num instante. E, acima de tudo, mantenham a vossa humildade e um bom coração. Porque eu acho que no final de tudo, isso é que te vai manter lá em cima, sabes? Não é pisando os outros, não é tentando trapacear ou, sabes, fazer coisas pelas costas. Não. Eu acho que é necessário mesmo termos boa índole, sermos pessoas de bom caráter e valores. Pode demorar, mas ele lá em cima vê tudo. E o karma existe. Portanto, sim, acreditem nos vossos sonhos, mas não fiquem em casa de braços cruzados à espera da oportunidade. Criem vocês a oportunidade. Esforcem-se. Façam um bocadinho daquilo que gostam todos os dias. Seja 1 hora, 2 horas, meia hora que seja. Para irem aprimorando, para irem evoluindo. Pode parecer que não, mas faz toda a diferença. E espalhem mais amor. Eu acho que essa é a filosofia. a mensagem fundamental. Espalhar amor. Sabes? E acreditar no processo. Yeah. Porque depois da tempestade vem a bonança. Juro, se ela deve ter dito aqui uns 10 provérbios populares, meu. Passou Passas do Algarve. Mas sabes que... é fixe. Eu acho que o facto também de eu passar muito tempo sozinha e longe de casa, eu tenho essa filosofia de ter assim quotes, ditados, statements, né? Frases motivacionais para eu própria interiorizar. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não está a interiorizar. E a partir do momento em que tu vais fazendo isso todos os dias, em algum momento há de encaixar na tua cabeça e tu começas realmente a ver mudanças positivas, sabes? No teu dia a dia. Porque eu acho que, tenho a certeza absoluta, o mundo é movido por energias. De manhã, às vezes, quando tu sais de casa para ir à padaria ou para ir comprar um café antes de ir para o trabalho, né? De repente, se aquele garçom ou se o senhor do café te tratar mal e tu respondes na mesma moeda, tu já vais com aquela carga pesada para o trabalho e o teu dia também, se calhar, já não vai correr tão bem, já não vai ser tão produtivo. Então é muito numa de, se a energia do outro não for tão boa, tenta ao menos não absorver aquilo, tipo, responder sempre, sabes? Politicamente correto, só para não interiorizar. Exato, tipo, se ele está mal com ele, não tem que te afetar. Porque essa é que é a realidade. No fundo, as pessoas quando estão magoadas têm tendência em magoar os outros. O problema não é do outro, o problema está na pessoa. E a gente vai levar aquilo, vai carregar aquilo connosco. Tive aqui um pastor que disse, nós demonstramos aquilo que nós nos alimentamos. Se nos alimentarmos de ódio, de brigas, de confusão, é isso que vai nos sair pela boca, é isso que vai aparecer aqui em cima de nós, essa carga. Por isso concordo plenamente contigo. Estamos juntos nessa, estamos juntos. Obrigadinha, né? Olha, obrigado eu estou maravilhado.
Eu por mim ficava aqui umas 5 horas só para não ficar longe de ti. Né? Olha, ainda bem que Para não, matarmos senão as ia saudades. chorar babirreio. Não, Ainda que bem isso? que não. Pessoal, Não, mas obrigada pelo convite, gostei muito. E eu vou deixar as tuas redes aqui também para quem quiser entrar em contacto e saber mais coisas sobre ti. E desde já, pessoal, inscrevam-se aqui no canal, sigam também a Saram e fiquem bem. Até o próximo episódio do Garrucho Talks.